Carla, boa tarde. A ministra Carmen Lúcia é quem vai decidir sobre essa denúncia aí do PSD contra o juiz eleitoral Tarcísio Almeida Araújo. Nesse caso aí, sendo acusado pelo partido de protelar essa decisão aí dos que pode pôr do que, Carla? Sobre esse caso do Podemos? Esse caso do Podemos, isso, Gleison. Vamos lá, deixa eu explicar aqui para vocês. Na verdade, é um mandado de segurança que o PSD entrou na corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral. A Carmen Lúcia, ela é do Supremo, mas também ministra da Justiça Eleitoral, do TSE. Então, o que a gente tem? A gente tem mais um capítulo do caso de fraude na cota de gênero. Né? O Podemos é um dos partidos, entre três, que estão sendo processados desde 2022, acusados de usar candidatura feminina laranja na sua composição, na composição da chapa para as eleições de deputados estaduais. Aí o que acontece? O juiz Tarcísio Araújo, ele assumiu em janeiro uma cadeira no TRE aqui, no Tribunal Regional Eleitoral, como juiz eleitoral. Ele ficou como relator desse processo que corre em segredo de justiça do Podemos, também acusado de fraude em cota de gênero. E ele deu uma decisão na semana passada, porque foi pedido para que mais uma testemunha fosse ouvida. E ele disse que essa testemunha poderia ser ouvida num prazo de 60 dias. A gente está falando de 2 meses. 2 meses na Justiça Eleitoral é praticamente 6 meses, mais até de 6 meses, porque a gente está no período próximo das eleições. Logo, os processos que não dizem respeito às eleições de 2024 terão sua tramitação suspensa. Mas voltando ao caso. Então, o PSD achou que o prazo que ele deu na decisão dele, muito longo, 2 meses, entrou com recurso junto ao TRE, aqui a presidência do TRE, que falou, né, comunicou, pediu aí a manifestação do Tarcísio Araújo, que decidiu rever sua decisão e botar para 30 dias. Ainda há muito tempo. 30 dias para ouvir uma testemunha, muito tempo, né? O que o PSD fez? Diante da definição do magistrado aqui do TRE, eles foram com mandado de segurança para a corregedoria do TSE, pedindo que os efeitos da decisão do Tarcísio Araújo caia por terra, ou seja, perca os efeitos, logo não vai ter que ouvir mais essa testemunha, muito menos em 30 dias, e também que as partes sejam comunicadas para que haja as alegações finais, para poder, enfim, botar o processo em pauta de julgamento. Foi isso que foi pedido. E nesse mandado de segurança caiu para a ministra Carmen Lúcia, que também é relatora do recurso contra a União Brasil, do Neto Evangelista, que também é sobre fraude em cota de gênero. Perguntar alguma coisa? Eu ia, porque a gente falou aqui do União. Nesse caso do Podemos, quem são os deputados aí? É o Leandro Belo e o Júnior Cascaria, que são os deputados que podem perder o mandato caso seja comprovado a fraude na cota de gênero, assim como o PSC também, que a gente falou ontem, que tem o Fernando Braide, hoje do PSD, e o Wellington do Curso, hoje do Partido Novo. Então, são 5 deputados que estão enrolados nesse processo. Mas eu volto a dizer, como eu falei ontem, todos esses processos envolvendo o risco de perda de mandato têm deixado a justiça eleitoral mais lenta. As forças têm atrapalhado de fato, não tem a certa celeridade necessária. Como eu disse para vocês, essas ações elas têm um prazo para serem impetradas e é logo após as eleições. Na verdade, é depois da diplomação. E de lá para cá já se passaram quase 1 ano e meio.
Então é muito tempo para a Justiça Eleitoral. Eu sei que tem que dar o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, tem tudo isso, mas demora tanto assim, só desse processo do Podemos foi para a Justiça de Base, a Justiça Eleitoral de Base, que é onde é feita as instruções. Instruções é a fase de pegar os depoimentos. Para o TRE já veio mais de 4 vezes, vindo o TRE para a Justiça de Base, da Justiça de Base para o TRE, mais pedidos para serem ouvidos, outras testemunhas, voltou, e a cada vez isso aí demora. E a gente não sabe exatamente todo o tramitado processo do Podemos, porque por lá o processo ele segue em segredo de justiça. Então, muito pouco se sabe. Ô, Carla, tem uma outra dúvida. Por exemplo, a gente já foi praticamente em maio, né? Aí, junho, julho. Se isso não for julgado até julho, isso continua sendo julgado pós-julho ou a Justiça já mantém o olhar para as eleições desse ano? Provavelmente, assim que acabar o período de registro de candidatura, que é logo em agosto, quando acabar esse período, a Justiça Eleitoral ela suspende todos os processos, a tramitação dos processos que não dizem respeito às eleições de 2024, porque se dedica completamente ao processo eleitoral desse ano, porque vai ter pedido de registro de candidatura, depois que for julgado tem as impugnações, depois vem todos os processos relacionados à campanha, porque o que não falta é essa judicialização no processo eleitoral, principalmente depois das redes sociais, então fake news, tudo isso. Aí depois disso tem ainda a prestação de contas dos eleitos, tem a eleição em si, aí tem a prestação de contas dos eleitos, porque eles têm que estar com as prestações de contas julgadas para poder serem diplomados, isso lá na segunda quinzena de dezembro, antes do recesso forense. Então, são praticamente aí 6 meses que a Justiça Eleitoral não toca em processos que não sejam das eleições. Então, se no caso do Podemos, do União Brasil e do PSC, os seus processos não forem julgados até a metade desse ano, então eles vão saber que só vai acontecer lá para fevereiro. Porque fevereiro acaba o recesso forense, né, que é no finalzinho de janeiro, aí somente lá para fevereiro é que isso pode acontecer. Aí já está no 3º ano de mandato, né? Entrando no 3º ano de mandato, caso seja confirmado que não mereciam estar ali porque houve fraude na cota de gênero, é um prejuízo para quem deveria estar, né? Assim, outro assunto aqui, fala-se muito no cenário político sobre a possibilidade de mudança partidária do deputado Otelino Neto. Afinal de contas, ele já saiu do PCdoB, vai sair? O que você tem de bastidor pra gente? Não, ele ainda não saiu, Cabalau, mas ele vai sair. Ainda que, querendo analisar a fala das minhas fontes, para saber se ele está saindo no movimento individual, como alguns me disseram, outros me disseram que é um movimento individual e suicida, né, politicamente falando, e outros me levantaram a questão de que poderia ser um convite do PCdoB. Deputado, o senhor não é mais bem-vindo aqui, por favor, o senhor pode se desfiliar, porque está sendo fechada a negociação para o Otelino deixar o PCdoB. O partido deve ser o Solidariedade, que hoje ele comanda. Vai ele, vai a esposa, que é a senadora a Ana Paula Lobato. Ela já tinha dito que iria sair do PSB porque ela não aceitou, na ocasião, o que ela chamou de imposição da direção nacional de dar o comando do PSB daqui do Maranhão para o governador Carlos Brandão. Então, ele que é o presidente estadual. Ela, como senadora, ela queria entrar no debate e colocar o nome dela para poder concorrer a presidente do PSB aqui, já que o presidente era o Flávio Dino, ele saiu para assumir a cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então, os dois devem ir, até mesmo porque o Solidariedade já está sendo comandado pela irmã do Otelino, a Flávia Alves, que deixou a superintendência do IBAMA, aí já com ares de que quer disputar a Prefeitura de São Luís, mas ainda sem nenhuma declaração oficial sobre isso. Então, o movimento do Otelino dá para deixar mais claro ainda de que ele não quer
nada com o grupo governista. E está atrapalhando, porque o PCdoB é da base do grupo governista. O PCdoB é de uma federação que tem o partido do vice-governador. E a atuação dele, como uma fonte me disse, ele não para um instante de atuar, de tentar prejudicar o governo. Ele não de maneira alguma, é sem trégua. Então, para o PCdoB, para o PT, para o PV, que é da federação, a atuação dele nos bastidores políticos não está sendo interessante. Então, o Otelino deve ter o aval, ele, para deixar o PCdoB, tem que ter a anuência do PCdoB ou da Justiça Eleitoral para poder se desfiliar, para não ser alcançado pela lei de fidelidade partidária, que diz que o mandato é do partido e não do eleito. E isso eu acredito que ele vai ter. E também já marcar a posição. Eu tenho um partido, vou começar a organizar aqui e tentar se colocar como oposição oficialmente, porque sendo o PCdoB é difícil ele chegar na Assembleia e dizer que é oposição. Agora eu digo para vocês, para finalizar, o que não faz um mandato no Senado, né? 8 anos, no caso aí 7, né? Porque ela assumiu já tem mais 7 anos, empoderou Otelino de uma forma que ele resolveu enfrentar tudo e todos. Inclusive, não vou errar ao dizer para vocês, inclusive o próprio ministro Flávio Dino. Apenas aí. Já não tem data ainda, né? Para essa suposta saída, nos próximos dias. Nos próximos dias, acredito que até o fim dessa semana isso já deve estar resolvido, porque uma conversa ainda vai acontecer, só para bater o martelo, para dizer, e também para não causar o clima, que foi o que o Flávio Dino pediu para os seus interlocutores aqui, para não causar um clima de guerra, de que a base está em conflito, que é o que não quer. Os acordos estão fechados, os acordos vão ser cumpridos, acordos esses quais? Eleitorais, com o Brandão apoiando o Duarte, junto com todo o grupo aqui para a Prefeitura de São Luís, o Duarte que é do PSB, deputado federal, e o Felipe Camarão assumindo em abril de 2026 o governo do Maranhão para concorrer à reeleição nesse mesmo ano, em 2026. Assim, foi feita a costura antes do Flávio Dino deixar oficialmente a política, ou pelo menos, assim, aparentemente deixar a política, né? Voltou-se a conversar sobre isso, o Brandão voltou a conversar com o Flávio Dino, disse, temos o acordo, está tudo certo. Só que, como as minhas fontes me disseram, o Otelino está bagunçando o parquinho todinho com essas ações dele e com alguns governistas mais ligados ao Flávio caindo na conversa do Otelino, o que tem irritado ainda mais lá por Brasília. Tá bom, Carla, obrigado. Tá bom, gente, uma boa tarde para vocês. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.